Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 9, né? De maio de 2025. E nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo 2 Reis, capítulo 5. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Várias informações interessantes aqui neste primeiro versículo. Primeiro, temos aqui um homem poderoso, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, que era a maior potência mundial da época. Ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, que era o rei da Síria. E o escritor bíblico diz que Deus deu à Síria a vitória nas guerras. Isso é interessante, porque naquela época cada nação tinha o seu Deus. E entendia-se que o Deus da nação dava a vitória na guerra àquela nação. Mas o escritor bíblico está nos mostrando que quem controla a história de todas as nações, inclusive das nações que não temem a Deus, mas quem está no controle da história daquela nação é o Deus verdadeiro. Detalhe, o grande poderoso Naamã aí, general do exército da Síria, está leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã, e não se diz o nome dessa menina e nem a idade que ela tinha, só diz que era uma menina, que agora se torna escrava da mulher do Naamã, e que por isso podia ter muito ressentimento, tristeza. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A menina demonstra preocupação, né, com o seu senhor, apesar dela ser escrava. E ela crê que o profeta, no caso Eliseu, ela não diz o nome aqui, tinha poder para curar o Naamã, dar uma esperança para a mulher do Naamã aqui. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O Naamã, a mulher do Naamã, falou para o Naamã. Naamã foi falar para o rei. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, como presente para caso ele fosse curado mesmo. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Imagina, recebeu uma carta dizendo para curar alguém que tinha uma doença incurável. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei de Israel entendeu que o rei da Síria estava procurando uma oportunidade de caçar vamos dizer assim, implementar uma guerra contra Israel, né? E aí ele era a maior potência mundial, o rei de Israel ficou desesperado. Verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então o Eliseu toma conhecimento do desespero do rei e da própria questão lá do Naamã, que precisava ser curado, e toma o caso para si. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou o mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eliseu nem saiu na porta para falar com o poderoso Naamã.
Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra, mas não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, porque o Eliseu não foi lá bajular ele. O Eliseu só mandou ele se lavar no Rio Jordão 7 vezes. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Os servos são usados por Deus aí para fazer o milagre no Naamã, que está todo orgulhoso aí. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Obedeceu, recebeu a bênção. Isso é um princípio bíblico. Deus espera a nossa obediência. Às vezes nós estamos preocupados com as formalidades, com os rituais, sendo que o que Deus quer é tão simples, né? Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Aqui Eliseu só é chamado de homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Então Naamã quer dar um presente para Eliseu. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. E embora Naamã insistisse, ele recusou. Eliseu não quis presente. Ele estava ali só manifestando a glória de Deus. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Então Naamã está dizendo que agora ele vai servir ao Deus de Israel. E ele quer levar as mulas com terra nas mulas, né? Porque naquela época se entendia que o Deus era Deus do lugar, da nação, da terra. Então a terra representaria um lugar para o Deus de Israel lá na Síria. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Ele disse: o rei vai adorar lá o Deus dele, que é o Rimon, eu tenho que ir com ele lá e apoiar o rei lá na adoração dele. Que Deus me perdoe por isso. Ele está dizendo assim: eu, estarei lá só cumprindo uma obrigação, eu não creio mais naquele Deus, eu creio no Deus de Israel. Verso 19, disse Eliseu: vai em paz. Eliseu: beleza, vai embora. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Já disse: eu vou pegar. O Eliseu não quis nada? Eu quero. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas, olha o Geazi mentindo, acabaram de chegar vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Ele quer, ó, não é pouca coisa não, 35 quilos de prata. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. O Naamã realmente deu o presente que o Geazi pediu. Aliás, o dobro da prata que ele pediu. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, fingindo que não tinha acontecido nada. E este perguntou: onde você estava, Geazi? O Eliseu perguntando. Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum, nada, está por aqui mesmo. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas?
Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Tá vendo, Geazi? O Eliseu mostrou toda a humildade diante de Deus, toda a submissão a Deus, e você foi egoísta. Ó, o resultado, agora tá leproso. A lepra do Naamã se apegou ao Geazi. Isso mostra a grandeza do nosso Deus, que quer a nossa fidelidade. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, Deus, pela vida, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Muito obrigado pela proteção, pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas. Muito obrigado pelo descanso tranquilo à noite, acordar com saúde, pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Muito obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir num só espírito e orar uns pelos outros. Alimentar o nosso espírito com a sua palavra, começando o dia bem e orando uns pelos outros. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos que está orando comigo, que deixou pedido aqui nos vídeos do nosso canal. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor alcance os nossos familiares não convertidos, que o Senhor os alcance com a sua salvação, inclusive aos desviados, traz de volta para os seus caminhos. E aí nós nos lembramos... Nos lembramos da irmã Luzinete pedindo pelo retorno dos seus familiares aos caminhos do Senhor. Nos lembramos da irmã Maria Luzimar pedindo pelos seus filhos e pela sua nora. Nos lembramos da irmã Marlene pedindo pelos seus filhos. A irmã Ana Lúcia também pedindo pelos seus filhos. A irmã Raquel pedindo pelos seus familiares e conhecidos, especialmente por aqueles casais que ela pede para que haja harmonia entre eles, para que os não salvos ou desviados se voltem para o Senhor. Clamamos pelos familiares da irmã Maria do Carmo. Ó Deus, todos temos familiares desviados ou não convertidos que precisam ser alcançados com a sua graça. Usa-nos, Senhor, com a palavra poderosa, cheios de amor, de paciência, de humildade, de sabedoria, de autoridade para compartilhar o Evangelho de Jesus com os nossos familiares. Toca nos seus corações para que eles se rendam ao Senhor. Ó Deus, opera sobre a vida dos doentes que estão em tratamento, que precisam de cirurgia. Aí nos lembramos da irmã Luzinete, que precisa de uma cirurgia nos olhos. Lembramos da Letícia, da Giovana, daquela gravidez bastante complicada. Nos lembramos de Valderias, de Lídia. Colocamos diante do Senhor a esposa do pastor Azemar. Ó Deus, clamamos pela vida do Agostinho. Clamamos, ó Deus, pela vida da irmã Aldair, que está se recuperando daquela cirurgia na perna. Clamamos, ó Deus, pelo Alex, clamamos pelo Paulo naquela UTI. Clamamos, ó Deus, pela saúde da irmã Luzimar, Maria Luzimar, com o irmão Raimundo Nonato, na idade avançada, canseira dos anos. Ó Deus, restaura as forças, renova, usa os médicos, faça milagre. Abra a porta para a cirurgia, para quem precisa de cirurgia. Ó Deus maravilhoso. E assim por cada pedido aqui apresentado, nos lembramos, ó Deus, de alguns, mas não lembramos de todos, mas o Senhor conhece a cada um e é poderoso para responder segundo a riqueza da sua graça. Ó Deus, e que tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Esta é a maior bênção que um ser humano pode experimentar nessa existência. Através do seu sacrifício na cruz, tivemos pecados perdoados, fomos reconciliados com o Pai, fomos feitos seu povo e temos livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos ser instrumento do Senhor para levar essa bênção por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.